Recebendo a visita do nosso vereador, soldado Noélio, e aqui com o nosso coordenador jurídico para tratar de um assunto extremamente delicado que tem aí gerado muita repercussão desde o final da semana passada, né, a tropa pedindo à APS uma resposta. Nós tomamos todas as providências necessárias para nos anteciparmos a esse conflito e darmos uma resposta em tempo. Porém, infelizmente, hoje fomos surpreendidos logo pela manhã de que a portaria referente à questão da restrição da posse do porte da arma do militar que está passando por algum problema de saúde psicológica já estava sendo efetivada em alguns batalhões, né, por alguns comandantes de unidade. Certo? Nós tivemos sexta-feira passada, o soldado Noélio, o doutor Vitor, com o coronel Adriano para tentar tratar essa questão. Hoje pela manhã conversei com o doutor André, nosso secretário de Segurança, certo? Que apesar de entendermos a preocupação da Secretaria e do Comando da Polícia com relação a essa portaria, foi causado um grande mal-entendido, certo? Já foi observado aqui por nós e nós estamos tentando alertar tanto ao Comando da Polícia Militar como ao Secretário da Segurança que se precipitaram aqueles oficiais que já solicitaram aos seus militares que estão afastados do serviço a arma dos mesmos, certo? E aí nós vamos passar a palavra agora tanto para o Noélio como para o Vitor, para também explicarem detalhadamente o que foi que houve, certo? A portaria está em vigor, porém houve realmente um equívoco de quem não leu, né, com detalhes essa portaria para entender como deveria ser esse procedimento. Então eu vou passar a palavra agora para o Noélio e para o Vitor Torres, para que eles possam explicar para vocês. Olá pessoal, vereador soldado Noélio, estou aqui na APS mais uma vez. Desde semana passada a gente tem recebido aí várias solicitações de policiais militares a respeito dessa questão dessa portaria que foi publicada. E para quem está acompanhando através da rede social, vamos tentar aqui primeiro dar um norte aqui, porque tem pessoas que talvez não estejam entendendo nada. Foi publicada uma portaria pelo Comando Geral da PM que trata da suspensão do porte de arma para policiais militares que estejam com problemas psicológicos. Isso para quem vê assim, né, a prima facie, o cara vê, já acha que, não, é lógico, é razoável que alguém que não está bem psicologicamente, é razoável que ele não esteja portando uma arma, mas a gente precisa discutir isso de forma bastante responsável quando se trata de policiais militares, quando se trata de segurança pública. E está havendo um grande mal-entendido, uma grande falha na interpretação da portaria por parte de vários comandantes de várias unidades. O que é que está acontecendo? A portaria, ela fala que o militar estadual, o policial militar na verdade, porque ela fala da polícia militar, o policial militar que está de licença psicológica, ele tem que passar por um médico, e esse médico ele tem que dizer que esse militar não tem condição de portar a arma. Não é só simplesmente estar com licença, passando por um tratamento psicológico e automaticamente você está com seu porte suspenso. Não é assim. Você vai no médico, o médico que está lhe avaliando vai lhe examinar e vai dizer se você tem ou não condição de portar a arma. O médico dizendo que você está com problema psicológico e sem condições de portar a arma, você ainda vai ser submetido a um outro médico, ao médico do Estado, lá na COPEM. E esse médico também vai atestar, né, vai validar o que o primeiro médico disse, e só após isso, o Comando Geral, na verdade o Comando Geral Adjunto, né, porque essa é uma inovação que é trazida na portaria, a responsabilidade de suspender o porte e de restabelecer foi passada ao Comandante Geral Adjunto só a partir de você passar no primeiro médico, de passar na COPEM e os médicos dizerem que você não tem condições de portar a arma, ele vai ter que dizer, o médico, aí sim o Comandante Geral vai suspender. Quando o Comandante Geral suspender, aí depois que o Comandante Geral suspender esse porte de arma publicado em boletim, só a partir daí que a PM vai poder tomar as medidas administrativas que foram as que circularam pelo WhatsApp, né, que fala da entrega da identidade do militar, do CRAF, entendeu? Então, o primeiro ponto que nós temos que discutir não é pelo simples fato de você estar de licença que automaticamente você vai ter que ir lá entregar a sua arma. Não é assim. Então, estou dizendo isso para os policiais militares que estão com problemas psicológicos e também para os comandantes das unidades. A gente recebeu informação de comandantes que vieram do interior até a capital para pregar a arma do policial militar. Esse policial militar não teve sequer ainda o porte suspenso. A arma é a identidade. Exatamente, o porte dele não foi suspenso.
Ele tem que ter, o médico, segundo o que está na portaria, foi publicada, o médico vai ter que dizer que ele não tem condições. Depois de o médico dizer isso, aí o comandante-geral vai suspender lá, oficialmente, no boletim, só a partir disso, que os comandantes poderão tomar as medidas administrativas que foram indicadas aqui. Vou passar ao Vitor, depois eu continuo aqui com alguns questionamentos com relação à questão desse trâmite, de passar no médico. Eu concordo plenamente. O médico é a pessoa adequada, o psiquiatra, o psicólogo, são as pessoas adequadas para dizerem se o militar tem ou não condição de continuar com a arma, estando com algum tipo de problema psicológico. Eles que têm a qualificação e a expertise para dizer isso, não sou eu, e acredito também que nem o próprio comandante-geral. É um médico que tem que dizer isso. O comandante-geral, recebendo essa informação do problema psicológico e de um médico dizendo que ele não deve portar, e só aí ele suspende. Então, aos comandantes das unidades, tenham calma, leiam a portaria com calma para que evitem de cometer algum tipo de abuso de autoridade. Pronto, só para continuar exemplificando o que o Noélio havia dito anteriormente, eu queria deixar bem claro que o efeito não é automático. Não quer dizer que o policial esteja com doença psicológica ou qualquer que seja, que automaticamente ele deve ter esse porte suspenso. Como alguns comandantes, infelizmente, acabaram tomando precipitadamente essa decisão, e alguns militares também procuraram a CALP a fim de entregar esse armamento. Eu queria só informar e pedir a todos que tenham um pouquinho mais de dúvida, e em especial a questão dos comandantes, que leiam o boletim 171 de 12 de setembro de 2017, na última terça-feira. Ele começa a partir da página 6 e vai até a página 8. E o que acontece? Anteriormente foi publicado na rede WhatsApp apenas um pequeno trecho, iniciando-se no artigo 4º, que era o que falava realmente da questão do recolhimento tanto da arma de fogo, daquele militar que estava doente, bem como a questão do recolhimento da cédula de identidade. Agora a gente vai ler aqui, a partir do artigo 1º, da própria resolução que trata da suspensão do porte de arma. Ela vem dizendo assim: resolve o comandante-geral, artigo 1º, proibir o porte de arma de fogo em serviço ou não ao policial militar estadual que não dispuser plenamente de sua capacidade mental. Artigo 2º, delegar ao comandante-geral adjunto da PMCE a competência para suspender e restabelecer a autorização para o porte de arma de fogo nos termos dessa portaria. Queria deixar bem claro que a única pessoa que pode tanto suspender como voltar a restabelecer o porte de arma é apenas o subcomandante-geral da polícia. Nem o capitão, nem o comandante da unidade, nem o comandante do CPI, nem o comandante do CPE, nenhum desses tem autoridade para tal. Continuando, da suspensão por indicação médica, vai no artigo 3º. O policial militar, sob prescrição médica de proibição ou recomendação restritiva quanto ao uso de arma de fogo, assim reconhecidos pela Coordenadoria da Perícia Médica, terá a autorização do porte de arma de fogo suspenso até o restabelecimento de sua plena saúde mental. Ou seja, aquele policial militar que houver recebido uma prescrição médica no intuito de não portar arma de fogo pela sua própria segurança, pela segurança de terceiro, esse atestado médico ele deve ser reavaliado pela COPEM, no caso, ratificado pelo médico da COPEM, para aí sim subir para o comandante adjunto e esse definir a suspensão do porte de arma. É assim que deve acontecer, ok? Voltando as palavras aqui para o... Só reforçar aqui para ficar bem claro, bem didático para quem está nos acompanhando. Porque alguém lá na ponta, algum comandante de unidade, ou você mesmo, militar, pode ter um entendimento assim, mas eu já estou afastado por determinação médica. Eu fiz uma avaliação e foi dito que eu estou com problemas psicológicos e afastado do serviço operacional. Ou está de serviço leve, ou está completamente de licença. Esse atestado, ele já não pode estar sendo utilizado apenas se ele fizer essa ponderação que está no artigo 3º. Vejam que ele diz: prescrição médica de proibição ou recomendação restritiva quanto ao uso de arma de fogo. Isso tem que estar claro na prescrição médica. É o que diz a portaria. Nós não estamos inventando nada, certo? Vocês peguem, dêem uma olhadinha no artigo 3º. Nós não estamos inventando nada.
Nós estamos apenas alertando para que o comandante de unidade, o oficial qualquer que seja, não cometa aí realmente um abuso de autoridade, como disse o Noélio, ou não esteja atropelando, inclusive, o próprio comandante adjunto, porque somente a ele compete, certo? Foi passado pelo comandante geral. É prerrogativa agora do comandante adjunto da PNCE, uma vez de posse da orientação médica, certo? O que houve foi uma precipitação, isso nos trouxe realmente um mal-estar muito grande no meio da tropa. Agora, é claro, existem outras discussões que a tropa está querendo uma resposta nossa, como, por exemplo, o recolhimento da identidade funcional e uma suposta ideia de que o camarada iria receber uma outra cédula e que isso poderia gerar um constrangimento. Nós estamos discutindo, conversando, tanto com o comando da polícia como com o Dr. André Costa, para chegarmos a um entendimento do que seria o mais plausível para a polícia militar, certo? Uma vez que a condição do policial militar, ela é diferenciada. O homem que trabalha na ostensividade, certo? Ele é identificado muito mais facilmente na região onde ele mora e uma vez realmente sem o seu equipamento de segurança, de proteção individual, estará mais sujeito, mas é claro que a gente precisa pensar na responsabilidade do Estado, né? Que se o camarada realmente não tiver em condições, foi alegado para nós nessas discussões, inclusive, o alto índice de suicídio. Foi alegado que em determinadas pesquisas mostram que o agente da segurança pública, ele mais facilmente se suicida com o uso da arma de fogo. Nós não estamos desconsiderando tudo isso. Nós queremos ver as especificidades para que não se generalize algo e possa comprometer a todos, né, em detrimento de alguns grupos que poderiam realmente estar sem condições de fazer o uso da sua arma de fogo, tá ok? Só para clarear um pouco aí, o pessoal que está acompanhando, como isso é um caso, você fala de armamento da Polícia Militar, em desarmar um policial militar, a gente tem que ter uma série de responsabilidades. A gente tem aqui, por exemplo, o caso que aconteceu lá em Quixadá, onde foram vítimas 3 policiais militares, uma ocorrência só. Acho que todo mundo deve lembrar aquele caso de Quixadá, onde 3 policiais foram assassinados, outros policiais foram vítimas, né? Um deles, o Sargento Campos, lá em Quixadá. O Sargento Campos, ele hoje se encontra de licença para tratar psicológica, mas trabalha no serviço administrativo, ele trabalha dentro do quartel. E estavam cogitando que automaticamente ele perderia e teria que entregar a sua arma. E na verdade não é assim. Então é isso que a gente está querendo dizer para você. Você está de licença, de serviço leve, psicológico, você está de licença mesmo em casa psicológica, você tem que ler a portaria para entender. Não é automático, você não vai ter que chegar amanhã já entregar a arma da instituição, não é assim. Você só vai seguir esses trâmites após o comandante-geral publicar lá no boletim a suspensão. Esses trâmites que tem lá no artigo 4º, que foi o que aconteceu, o que rolou pelo WhatsApp, eles só vão ser aplicados a partir da suspensão formal, publicada no boletim. Entendeu? É isso que a gente queria dizer para os comandantes. A gente espera que os comandantes ajam com responsabilidade, não vão recolher carteira de militar, recolher arma do militar antes dessa publicação do comandante-geral adjunto. Não façam isso, vocês correm um sério risco de estarem cometendo uma arbitrariedade, na minha opinião, estarão cometendo se assim fizerem. Então espero que não façam. Só para concluir, Reginaldo, eu acho que todo mundo já entendeu esse primeiro ponto com relação à suspensão, com relação ao recolhimento da identidade da carteira. O que ficou de questionamento nosso da APS, meu, com relação à portaria, com relação à interferência na posse, com relação a esse trâmite de você passar por um médico, de um médico dizer que você não tem condições, do comando-geral adjunto suspender, isso tudo a gente concorda, a gente entende que é necessário que o médico faça essa avaliação. Agora, com relação à posse, nós vamos discutir isso ainda com o comando, né, porque isso eu estou falando de posse, estou falando de que? Da arma particular. Porque segundo a portaria, depois do comandante adjunto suspender o porte, o militar vai ter que entregar a sua arma particular. E o Estatuto do Desarmamento não dá essa prerrogativa à Polícia Militar de suspender a posse. O Estatuto do Desarmamento, ele fala que as polícias militares, elas irão regular o porte, não a posse. Então, quando se trata de posse, o militar ele vai ter que obedecer às regras gerais lá do Estatuto do Desarmamento. Esse é o nosso entendimento. Mas isso a gente vai discutir
A posterior, eu acredito que o principal era tirar essa dúvida dos policiais militares que estão de licença, ou que a gente teve um caso aqui de um policial militar que estava com a família num restaurante e houve um confronto, o policial foi vítima de um tiro, uma pessoa no restaurante foi assassinada, esse policial já informou que está com uma consulta marcada no psicólogo, e esse policial vai ficar desarmado lá no bairro dele. E se esse marginal que atirou nele, que tentou, que trocou tiro com ele, for na casa desse policial o assassinar? Então o policial está com um problema psicológico, mas nem sempre que ele estiver com um problema psicológico vai ser necessária a retirada do porte. Isso quem vai definir não é o Noélio, não é o Reginaldo, não é o Vitor Torres, nem é o comandante-geral ou o comandante imediato do militar. É um médico, é uma pessoa qualificada para avaliar se o policial tem ou não condição. Nós todos concordamos com isso, eu acho que deu para tirar a dúvida de vocês. Quem tiver mais dúvidas, eu acho que pode vir aqui na associação, né? Eu vou passar para o Vitor aqui para concluir. Quem tiver mais dúvida, o telefone está à disposição, o telefone da PS, bem como quem já tiver essa arma recolhida pelo seu comandante. Pode estar nos procurando aqui na PS, que a gente vai passar todos os esclarecimentos e vamos tomar as providências cabíveis, ok? Uma boa tarde a todos. Um grande abraço, estamos à disposição de todos e à medida que venham novas respostas, tanto da Secretaria da Segurança como do comando da PMCE, nós haveremos de repassar para todos vocês.